Olá! Dando seguimento ao bloco de ortopedia e traumatologia do programa Saúde em Dia, hoje nós vamos bater um papo a respeito do pé plano, do pé desabado, do pé colapsado, como em geral o paciente se refere no consultório. É mais uma patologia bastante prevalente no dia a dia do consultório e que gera muitas dúvidas, muitas ansiedades com relação principalmente ao tipo de tratamento que é escolhido para cada um dos nossos pacientes. O pé plano é muito comum tanto no adulto quanto no paciente pediátrico. E as mães, principalmente no momento ali que a criança está começando a desenvolver o caminhar por volta dos 12 meses, gera muitas dúvidas com relação ao tipo de pisada, por que o pezinho do meu filho é plano. Existe alguns estudos mostrando que a maioria dos pacientes pediátricos vão nascer com o pezinho chato. Isso tem relação com a proporção de gordura e músculo que o pé apresenta nessa fase da vida. À medida que a criança vai crescendo e vai desenvolvendo a musculatura intrínseca do pé, a tendência é que o formato do arco comece a ser mais bem observado pelos pais. À medida que isso vai aparecendo também, a criança começa a desenvolver a parte neurológica da marcha, enfim, e essas dúvidas começam a se diluir um pouquinho. De uma maneira geral, crianças que têm na sua família, principalmente familiares de primeiro grau, com essa característica de pé, vão manter essa característica durante o desenvolvimento. Uma das coisas que a gente precisa identificar na consulta e questionar a mãe do paciente é com relação à dor. As mães são as pessoas que estão mais em contato com os filhos, entendem, às vezes, só do jeito de olhar, identificar que existe algum problema, alguma coisa errada. É muito difícil uma criança ali com seus 4, 5, 6 anos de idade ter alguma queixa de dor. As atividades, vamos dizer assim, desempenhadas pelas crianças são muito mais lúdicas e trazem muito mais benefícios e prazeres à criança e, em geral, não estão associadas a uma queixa de dor. E a mãe consegue ter essa diferenciação, percebe a maneira como a criança está caminhando, se ela tem uma atitude defensiva com relação à marcha, à corrida, enfim, em alguma atividade que ela está desempenhando, geralmente uma atividade esportiva. Então, o questionamento com relação à dor ele é muito importante. E quando a gente identifica a dor, acho que é nesse momento que o papel do ortopedista, principalmente o ortopedista especialista em pé, é mais importante. A gente precisa identificar a queixa dolorosa para poder endereçar para aquele paciente o melhor tratamento possível. E existem algumas maneiras de inicialmente abordar o pé plano na criança. E uma das maneiras mais simples e mais fáceis de fazer essa abordagem, a partir da identificação de um pé plano doloroso, é tentar diferenciar se esse pé plano é um pé plano flexível ou se é um pé plano rígido. Existem algumas manobras do exame físico que conseguem determinar essa diferença. Em geral, o pé plano é muito mais comum, o pé plano flexível é muito mais comum e é o que a gente vê no dia a dia do consultório. Porém, quando a gente consegue identificar o pé plano como um pé plano rígido, o principal diagnóstico diferencial do pé plano rígido na criança é uma patologia, uma malformação congênita, a colisão tarsal. E isso é um problema que a gente tem que tratar de maneira cirúrgica, principalmente quando tem dor associada. Já o pé plano flexível, muito mais comum, muito mais corriqueiro,
Se é um pé plano flexível doloroso, nós vamos entrar com o tratamento com a utilização de uma palmilha, né? Uma palmilha específica para essa patologia que visa a elevação e suporte do arco plantar longitudinal medial. Para essas crianças, que são a maioria do dia a dia do consultório, a palmilha tende a ser o tratamento de escolha inicial, com um potencial de resolução bastante grande. E aí a pergunta que vem sempre, mas doutor, todo pé plano precisa ser tratado? Como que é o tratamento? Bom, a gente vai identificar um pé plano patológico, né? Uma colisão tarsal, e esse é um pé plano que a gente precisa realmente ter um cuidado mais individualizado e precisa, em geral, fazer a cirurgia para resolver essa patologia. Mas o pé plano flexível, geralmente, quando ele não tem nenhuma queixa dolorosa associada, a gente vai fazer um acompanhamento, um tratamento de observação, estimulando bastante que a criança utilize o pé para desenvolver a sua musculatura intrínseca no pé, desenvolver a musculatura intrínseca, a musculatura da panturrilha, vamos dizer assim, cadeia superficial e profunda, que é muito importante para a estabilização também do arco, principalmente no sentido de biomecânica da marcha. E em geral, a maioria das pessoas, através desse tratamento de estímulo de atividade física, vai ter como resultado um pé funcionante e não doloroso. Aqueles pacientes que têm uma deformidade muito grave, e a gente usa algumas classificações para determinar isso, por exemplo, a classificação de Valente. Esse paciente com uma deformidade muito grave, com um pé doloroso, mesmo que esse pé seja um pé flexível, visando, por exemplo, preservar as articulações do retropé e do mediopé, do desenvolvimento de um desgaste precoce, de uma artrose, por exemplo, isso na vida adulta, a gente pode, dependendo da gravidade da classificação e da queixa dolorosa, da frequência com que essa dor atrapalha a qualidade de vida do nosso paciente, indicar para ele um procedimento cirúrgico. Pessoal, muito obrigado então pela audiência de todos. Mais informações vocês podem encontrar no meu Instagram, o link está aqui embaixo para ser acessado. Também, através do meu site e do meu WhatsApp, eu consigo responder algumas dúvidas que porventura possam ter ficado sem resposta. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo programa.